Eu atuo há bastante tempo na área do agronegócio, então eu fiz uma apresentação para mostrar outros aspectos que não são aqueles que são constantemente passados na televisão, que são veiculados na imprensa, referente ao agronegócio brasileiro. Inicialmente, de fato, a importância do agronegócio brasileiro na economia do país é muito grande, porque 23% do nosso PIB hoje ele é fruto do agronegócio. E tanto que o agronegócio no Brasil ele absorve 1 em cada 3 trabalhadores brasileiros. E, como é sabido também, nós somos um dos maiores produtores de soja, carne, frango, milho. Aqui eu fiz mais ou menos, para vocês terem ideia, de quão representatividade é o agronegócio brasileiro para a economia mundial. Porque nós produzimos quase 50% de todo o açúcar existente no mundo vem do Brasil, 27% de todo o café, 43% de toda a soja. Então, ele não é um mercado, ela não é uma produção somente relevante para o país, mas sim relevante mundialmente. E entre essa questão do agronegócio, da expansão do agronegócio brasileiro, vem inserta a questão da utilização do nosso solo. Recentemente, antigamente todo mundo falava no uso do solo brasileiro, mas não tínhamos uma base de dados concretas para saber exatamente o quanto do nosso território era utilizado nas lavouras e quanto que nós tínhamos de preservação ambiental. E como foi feito, está sendo implementado no Brasil o Cadastro Ambiental Rural, em que está começando a ter um monitoramento de todas as áreas de propriedade rural, de florestas, e com base nesse último levantamento feito do Cadastro Ambiental Rural, sendo que esses dados, inclusive, eles foram colocados em xeque pela NASA, a NASA checou e confrontou todos esses dados. Então, hoje temos um cenário de que 66%, mais de 66% do nosso território, ele encontra-se preservado. Enquanto 30% do nosso território é utilizado na área agropecuária. Sendo que desses 30%, apenas mais ou menos 8% do nosso território é utilizado na lavoura e cerca de 20% na pecuária. Sendo que dessa pecuária, o que é de pastagem plantada, que é oriunda de desmatamento e novamente plantada, somente 13%, enquanto os outros 8% são de campos gerais nativos. E nesse percentual também, nós temos que 25% de toda a área florestal brasileira ela é preservada dentro dos imóveis rurais particulares. Enquanto dentro desses 66% nós temos também quase 11%, que ele está em área de conservação integral, que são parques estaduais, federais, e 13% em áreas de terra indígena, que, como não sei se já é sabido por vocês, em área indígena tem um uso restrito da vegetação, então ela acaba também sendo uma área de preservação ambiental. Então, essa imagem é para a gente ter mais ou menos a noção de quanto que existe dentro dos imóveis particulares preservados de área de preservação permanente. Para a gente ter também uma ideia, que 53% do território nacional ele é composto por áreas privadas e 47% de áreas públicas. Desses 47% de áreas públicas, nós temos que 13% são de áreas indígenas, 12% de áreas de conservação. E para a questão das áreas de conservação, cada imóvel rural, dependendo da sua localização, ele tem um limite de grau de inutilização do imóvel, que ele tem a parte que ele pode dispor para fazer as culturas e tem uma parte que ele tem que deixar preservada. E que na Amazônia Legal seriam 80% do imóvel, nas áreas de cerrado 35% e no restante do território cerca de 20%. E fazendo um quadro comparativo, com base nos dados florestais divulgados aqui por Portugal, nós temos que no território português, cerca de 39% do território é composto de floresta, 26% é utilizado na agricultura, quase 7% na pecuária.
Só que um dado curioso é o seguinte, que dos 40% que existe de área florestal em Portugal, 26% ele é composto por matas de eucalipto. Só que o eucalipto não se trata de uma plantação originária, de uma vegetação originária do território, mas sim uma planta exótica que é cultivada aqui no país para a indústria de papel e celulose. Enquanto no Brasil, 66% que nós temos de áreas florestais, ele é composto de vegetação nativa. Porque a vegetação exótica, não sei se dá, até tem aqui no slide para ver, ela compõe apenas 1,2% da nossa área plantada. Então, eu acho que esse comparativo é muito importante para a gente ter noção de números, porque muito se fala e a gente não tem ideia de quanto que esses números representam. Que em Portugal também, pouca parte das áreas florestais portuguesas são de áreas públicas, são apenas 2%, enquanto os quase 76% eles são conservados nas propriedades privadas. Por conta até dessa reflexão que o mundo começou a se voltar um pouco contra o agronegócio, e dentro dessas perspectivas, dessa imagem negativa do agronegócio, em 2006, o Greenpeace ele lançou mão de um relatório intitulado Comendo a Amazônia. Nesse relatório aparecia uma imagem de um nuggets, e que cada vez que você consumia um nuggets, você estava sendo conivente e contribuindo para o desmatamento da Amazônia, porque o nuggets usa soja, e conforme estão ampliando as plantações de soja no Brasil, essa plantação de soja está contribuindo para a abertura de novas áreas e ampliando o desmatamento na Amazônia. Com base na repercussão, e esse relatório feito pelo Greenpeace, ele trouxe uma repercussão mundial muito grande, que aí as grandes cadeias alimentícias, o McDonald's, o Walmart, eles não queriam mais vincular a imagem deles ao crescimento e desmatamento de florestas. Então, foi com base na pressão feita por esse setor alimentício, que é o final da cadeia alimentar da soja, foi feito um pacto com as grandes multinacionais, porque a soja dentro da plantação até chegar no destino final, ela é plantada pelos proprietários rurais, mas ela é vendida para grandes empresas que fazem a distribuição dela no mercado internacional. Então, foi feita uma associação dessas empresas, que representam 90% de toda a soja vendida no país, e essas empresas fizeram um pacto, que chama-se o Pacto da Moratória da Soja. E essas empresas se comprometeram a não mais comprar soja oriundas de áreas desmatadas posterior a 2008, e nem de áreas onde era exercido o trabalho escravo. Ou seja, independente de... Então, o controle do desmatamento ele começou a ser feito pelo mercado privado, não pelo poder público. Então, o mercado produtivo começou a fazer um controle da qualidade daquilo que estava circulando no mundo da soja. E com base nesse controle que estavam sendo feito, esse controle, para vocês terem noção, ele é muito mais rígido do que a própria legislação brasileira determina. Porque pela legislação brasileira, mesmo depois de 2008, com a edição do novo Código Florestal, ainda é permitida a abertura de novas áreas, dentro dos limites, você obedecendo os limites de uso do imóvel dos 80%, dos 35%, 50%, ainda é permitida. Só que por conta dessa moratória, ainda que eu abra uma área, faça uma limpeza numa área posterior a 2008, e essa limpeza seja autorizada pelo órgão ambiental, eu fico com a minha ficha suja na Biov e eu não consigo vender para aquelas empresas. São essas empresas que são inscritas na Biov, elas representam 90% de todo o mercado produtivo de quem comercializa a soja no país. Sabendo da eficácia, porque essa moratória ela foi a primeira grande moratória vigente, e da grande eficácia que teve essa moratória para o controle do desmatamento, o governo brasileiro, por meio do Ministério Público Federal, começou a pressionar os grandes frigoríficos para que também eles começassem a fiscalizar a origem de seus produtos.
Então, foi feito um pacto também com o Ministério Público, por meio de assinatura de um termo voluntário de ajustamento de conduta, em que os grandes frigoríficos, Mafrig, JBS, Bertin, Friboi, se comprometiam a não mais comprar carne de fazendas onde eram exercido trabalho escravo ou em terras públicas devolutas da União na área da Amazônia Legal e áreas desmatadas irregularmente depois de 2008. Então, com base nesses exemplos, tanto como na moratória da soja como da moratória da carne, a gente pode observar que um dos métodos mais eficazes do controle da redução do desmatamento ou de frear o desmatamento seria no final da cadeia produtiva, porque é muito difícil você controlar lá atrás, mas é mais fácil você controlar a qualidade do que as pessoas estão consumindo e também não só o controle do que as pessoas estão consumindo, porque primeiro começa da exigência do próprio consumidor. O consumidor diz que ele não quer mais comprar certos produtos, então a partir daí acaba obrigando as empresas também a fazerem um controle maior disso. Então, a gente percebe que nessa política começou a se controlar toda a cadeia produtiva. E dentro desse controle, do exercício do controle de toda a cadeia produtiva, o produtor rural começou a ser fiscalizado além de ter uma fiscalização governamental de que se ele estava desmatando ou não, a gente começou a ter um controle do mercado, porque o fertilizante não chega na fazenda se a fazenda não estiver regular, porque a empresa que vende fertilizante, ela acaba pedindo para o produtor rural toda a regularidade ambiental, de trabalho na fazenda, para que seja permitida a venda desse fertilizante para a área. Os bancos, tem uma normativa do Banco Central, que a partir de 2008 começou a ser regulado que todo o financiamento para a área de fomento, da produção, ele tinha que passar o banco tinha que controlar onde que seria investido esse dinheiro e se a área era regular ou não, se ela tinha desmatamento recente ou não, se naquela área era exercido trabalho escravo ou não. Então, os bancos começaram a ser cobrados em onde eles estavam investindo o seu dinheiro. E até nesse controle chegou no ponto que o Banco Santander, que até a Grace falou no começo, o Banco Santander foi um dos primeiros autuados pelo IBAMA, ele recebeu uma multa de 47 milhões de reais, sendo acusado de financiar a atividade agropecuária numa área onde foi desmatada recentemente. Tendo em vista que todas as pessoas da cadeia produtiva, elas acabam sendo responsáveis pelo produto. Então, quem adquire, financia, transporta, comercializa, intermedia, todo mundo é responsável. Então, com base nesses dados aqui, eu vou chegar nas minhas conclusões pelo seguinte, que considerando todos esses mecanismos de controle que hoje o agronegócio regular tem, a gente pode concluir o seguinte, que não é o agronegócio regular que está contribuindo para o aumento do desmatamento no país. Porque a gente viu que, de fato, hoje, nós temos 66% de todo o nosso território ainda preservado. E ainda cabe fazer uma menção que esses dados que nós temos hoje são preliminares. Porque no Brasil, com a implantação do CAR, está tendo início um programa de regularização ambiental, porque tem algumas propriedades que elas não estão com todos os seus limites de área completamente conservados. Então, o governo vai abrir um prazo para que o agropecuarista consiga se regularizar. Ou seja, se antes dele conseguir se regularizar, a gente já tem esse panorama de 66% de área preservada, então, quando começar, finalizar, que alguns estados já está muito certo isso. Por exemplo, o estado de São Paulo, por exemplo, são muito poucas áreas ainda que precisam se regularizar, porque a maioria das propriedades já estão regulares. No estado do Mato Grosso, já como um estado mais recente, tem áreas que já estão, mas tem áreas que ainda estão pendentes de regularização, estão em processo.
Então, a hora que a gente tiver uma conclusão do programa de regularização ambiental dos imóveis rurais brasileiros, nós vamos, com certeza, vamos ampliar esse número de 66%. E que outro fato importante é que grande parte, que os produtores rurais, eles preservam 50%, na média, quase 50% do território da área deles, ou seja, as florestas são preservadas de forma privada, não pública, e o produtor rural, que ele é obrigado por lei a preservar 50%, 80% de floresta na sua fazenda, ele não recebe por isso, e ele é responsável por qualquer coisa que aconteça nessa área. Essa área não é destacada da propriedade, ela vai para o domínio público e fica de responsabilidade do Estado, não, ela é de responsabilidade privada. Então, a minha conclusão é que, por mais que muitas coisas estejam sendo veiculadas, a gente hoje tem uma base de dados concretas, porque todos esses dados que eu apresentei aqui, eles podem ser facilmente checados, tanto nos sites da Embrapa, no Ministério de Agricultura, e foram confirmados pela própria NASA, que faz o monitoramento de satélite do país, que hoje a expansão do agronegócio, da forma que ela é feita, ela não está sendo responsável pela ampliação do desmatamento na Amazônia, desmatamento irregular.